Boa tarde, eu sou Rubens Kigner, eu sou psicoterapeuta e professor. Hoje aqui eu estou com minha querida colega, a doutora Maria Rosa Spinelli, que é psicóloga e é professora universitária da PUC, da USP, com especialidade em psicossomática. Correto, Rosa? Correto. Eu sou professora, eu sou banca só. Professora de banca da USP, isso é convidada para a banca. Convidada Para a banca da USP. Ótimo. Então, Rosa, nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre o nosso trabalho, que é psicoterapia. Cada um de nós, evidentemente, acaba seguindo uma forma de trabalhar, às vezes próxima, às vezes similar, às vezes um pouco mais distante e tal, mas sempre com o objetivo da psicoterapia, né? E a ideia é que a gente converse um pouquinho aqui sobre o que é psicoterapia, como é que você vê psicoterapia, e a gente vai um pouco conversando sobre isso. Você quer que eu faça assim, mas eu tenho um histórico do que é psicoterapia para mim. Uhum. Tá? E eu gosto de contar porque eu acho que logo que eu me formei, eu tinha a sensação de que a psicoterapia ela resolvia absolutamente tudo, sabe? Eu acho que eu acreditava tanto nisso que eu acreditava que até situações financeiras a psicoterapia resolveria. E durante muito tempo eu fiquei imaginando o quanto eu poderia ajudar uma pessoa e olhava para a psicoterapia como uma técnica. Ela era uma técnica que eu aprendia e que eu tinha até uma série de rigidez, né, em conduzir aquilo, acreditava piamente que o paciente ela era lá e eu aqui, então nós éramos duas pessoas onde tínhamos um contato, mas na verdade não tínhamos uma emoção que nos envolvesse ao mesmo tempo. Eu olhava a emoção dele como a minha técnica. E assim eu fui durante muito tempo. Até que eu comecei a me envolver com a questão, saindo das questões psicológicas, que na época eu trabalhava especificamente, eu comecei a perceber que o meu paciente tinha corpo. Né? E eu venho de uma formação de 1970, da década de 70, e que começou a entrar em moda dentro da psicoterapia, da psicologia, a questão do corpo. E eu li um livro fantástico que chamava Revolução dos Corpos. 1970, eu me lembro da publicação desse livro. E eu não conseguia entender muito bem o que é que aquele livro demandava, né? Porque, afinal de contas, eu falava de emoção, eu falava de cultura de massa, eu falava de coisas meio nuvens, né? Carregadas aí, andando. E daí eu passei a perceber, mais tarde, acredito que na década de 80, na década de 80, fim de 80 mais ou menos, isso estou denunciando o meu tempo, né? Mas... Não, o seu tempo é o mesmo tempo que o meu. Porque quando você fala nós temos a mesma idade. A mesma idade. E aí o que foi acontecendo foi que eu comecei a perceber que não existia essa coisa que eu acreditava pura e simplesmente. Eu comecei a perceber que existia um indivíduo que se apresentava através desse corpo, através dessa imagem que ele podia reproduzir na frente do espelho e olhar e se ver. Ele tinha um reflexo, né? E quando esse reflexo terminava, o indivíduo acabava. Essa foi a minha primeira leitura. Aí comecei a valorizar muito o corpo, mas eu não sabia muito bem como é que eu trabalharia isso. Li muito Reich, fiz um curso muito bom com a Vera, se não me falha a memória, faz tanto tempo, que ela era especialista em Reich lá no Jardins. A
gente ia lá se encontrar, era um grupo que não era só de psicólogos, era um grupo bastante multiprofissional e se discutia muito, né, o que era arte. E aí, durante algum tempo, eu fiquei nessa ideia do que a psicoterapia seria. Então, ela seria corpo, ela seria psicologicamente só essa questão que a gente trabalhava no contexto bastante emocional. E eis que eu descubro a psicossomática em 1976, eu participei de um congresso em São Paulo e achei aquilo muito interessante, né? Eles falavam de um conjunto que tudo era interligado, que não existia essa separação. Se diz entre corpo e... Entre corpo e mente, corpo e mente, ambiente, quer dizer, é tudo... Corpo e alma, isso. Tudo é um conjunto. É um conjunto. É um conjunto. E aí eu comecei a pensar que nós somos formados não são núcleos, mas são como se fossem sistemas. São sistemas. Então nós somos compostos de sistemas, né? Mesmo fisicamente, mesmo psicologicamente, e depois nós temos os sistemas que são externos a nós, que são os ambientes e que também tem essa flutuação. Quando eu estava nesse momento de conhecimento do que eu acreditava dentro da psicoterapia, eu tive um caso muito interessante de uma pessoa com câncer de mama, que me procura e faz absoluta questão que eu a tratasse. E eu, com formação de pouco tempo, isso eu estou me referindo ainda à década de 70 para 80, eu queria cair fora de todo jeito, né? Não tenho especialidade para isso, mas ela dizia, não, mas eu conheço o seu trabalho, eu quero, etc. E eu aprendi muito com essa paciente. Muito mesmo. O que eu aprendi? Eu aprendi que os nossos preconceitos também entram na psicoterapia, né? Comecei Os preconceitos do psicoterapeuta. Do psicoterapeuta, né? O quanto nós temos que nos respeitar em determinadas situações e valores para que nós possamos exercer uma psicoterapia. Claro. Tá? Comecei a descobrir que a interação ela não fazia parte da técnica com a emoção, muito pelo contrário. Era praticamente como se com cada paciente nós construíssemos uma matriz de trabalho, sabe? Essa ideia da matriz de trabalho, ela não é totalmente minha, não, ela é mais do Eladio Capizano, que foi meu professor de psicossomática durante muitos anos, psicanalista, que muita gente conheceu, mas eu acreditei muito naquilo, né? E passei então a ter comigo uma ideia da Joyce McDougall, que ela diz assim, você pode entender na profundidade o que é a dor do teu paciente, mas só ele sabe o que ele sentiu. Então eu passei para um outro estágio do que é a psicoterapia, né? A psicoterapia, em termos do que eu imaginei daquele momento, imagino até hoje, ela é estar com o indivíduo dentro da própria dor dele, respeitando a sua dor enquanto terapeuta. Eu acho que... Acompanhando, estar junto. Tipo quase mãos dadas, se a gente for estar junto mesmo, né? É por isso que eu chamei isso de matriz, né? O que é matriz? Matriz é aquilo que simbolicamente eu estabeleço para a minha relação com você. E eu sei do que eu devo tomar cuidado com os meus sentimentos, com as minhas emoções, né? Para estar com você e colocar você no primeiro plano dessa relação, não eu. Nós, terapeutas,
teremos o nosso lugar para cuidar de nós mesmos, certo? Enquanto estamos com os pacientes, cuidando dos pacientes. Né? Então, hoje eu interpreto a psicoterapia assim, é um trabalho técnico, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas... Então, a minha pergunta é a seguinte, como você, enfim, é especialista no psicossomática, não é? Eu acho que a gente tem que ter uma noção, nós terapeutas, uma noção clara, não é? Do que são sintomas psicossomáticos e do que seriam sintomas, de fato, que exigiriam uma presença médica, né? Você já pensou nisso? Deve ter pensado várias vezes. Já pensei muito. Eu não faço muita separação dessas duas coisas, mas eu respeito que qualquer análise em cima de uma somatização, ela requer antes todo o laboratório possível daquele sintoma, tá? Toda a clínica, toda a pesquisa clínica em cima. Ou seja, quando surge alguma problemática nesse nível, né, com o seu paciente, você sugeriria a ele, então, primeiro de tudo, a fazer exames clínicos para tirar a dúvida se é um problema de fato psicológico, subjetivo, ou se de fato é um problema físico. Sim. Porque tem, veja bem, às vezes o paciente tem o sintoma, mas ele não tem nenhuma comprovação clínica daquele sintoma. Nesse caso, você pode entrar sim com uma análise tranquila, né? Tranquila entre aspas, né? A respeito disso. Em outras situações, o paciente ele tem alguma coisa clínica ou subclínica, como ele chama. E aí, então, você trabalha também a relação psicológica, mas dentro de uma interpretação um pouco diferenciada. Do que é que eu estou dizendo para você? Existe, por exemplo, a manifestação que eu acredito hoje, ela é tanto psicológica quanto física. Então, se eu tenho uma situação em que eu tenho muita raiva e eu não consigo de forma nenhuma elaborar essa raiva ou admitir essa raiva, ter uma consciência do porquê dessa raiva, o meu organismo ele vai reproduzir isso como dor de cabeça, por exemplo. Né? Evito que você pense. E ao mesmo tempo, a raiva ela vem dentro de um contexto que vai fazer com que você se sinta mal. O que é se sentir mal? Você pode ter aí um aumento de pressão nesse momento, são coisas que você não consegue simbolizar, você não consegue trazer para o psicológico e resolver. No caso que você colocou, eu posso entrar um pouco no caso? Claro. No caso que você coloca, veja bem, o indivíduo ele deixa a vida dele em função de acompanhar duas pessoas que têm um envolvimento na história de vida dele. Isso vai ter, obviamente, como lembrança, uma complexidade muito grande. Né? E que você vai passar o tempo todo a trabalhar com a dualidade existente nos sentimentos. Eu quero, mas não quero. Eu amo, mas eu odeio. Eu preciso, mas eu não quero. Quer dizer, ele vai trabalhar o tempo todo com a dualidade. E trabalhar com a dualidade, a não ser pessoas que se reconhecem, se reconheçam muito, é muito difícil, né? É muito difícil. Porque nós temos, acima de tudo, culturalmente, uma obrigação com as pessoas que nos criaram, sejam eles pais ou adotivos ou pais biológicos. Né? Nós temos uma cobrança religiosa em cima disso, que é judaico-cristã, você conhece isso é terrível. Né? Se nós olharmos para isso, no sentido da nossa necessidade também de sermos excelentes, que é o momento que nós estamos vivendo mundialmente, hoje você tem que ser perfeito. Né? Não basta você ser um bom pai, você tem que ser o melhor pai. Né? Não basta você ser um cidadão decente, você tem que ser um cidadão exemplar.
né? Nós estamos sendo muito cobrados por essa coisa da perfeição. E quando você entra na dinâmica das relações familiares, isso... Então você diria que muitas vezes a somatização ela pode se dar, ou de fato ela se dá, quando o ser humano ele tendo muitas dificuldades de lidar com emoções, sejam elas mais fortes, sejam elas constantes e mais fracas, né? E essas emoções elas não têm lugar onde elas podem ser elaboradas, ou onde elas podem ser reequilibradas, reorganizadas, expressas, etc. A contenção durante um longo tempo, ou a contenção de uma emoção muito forte, mesmo que seja durante pouco tempo, isso pode trazer sintomas psicossomáticos, por exemplo, como dor de cabeça, como problemas de pele, problemas de visão, problemas de audição. Então você diria que a psicossomática ela caminha muito por essa questão da repressão ou da contenção emocional. Eu acho que mais em situações de risco, ou em situações de trauma, ou em situações de conflitos, ou em situações onde existe uma longa constância na educação, por exemplo. Porque se você olhar, existe sempre aquela coisa, nós somos, de alguma forma, o nosso desenvolvimento ele está como? De início nós somos reconhecidos através do outro, né? Quando bebê. Depois nós somos reconhecidos através do nosso corpo, que são as emoções que a gente tem como percepção tátil. Depois aparece a percepção sua de uma forma mais subjetiva e que você começa a expressar na verbalização. Nesse momento, nós temos quase que um corte do nosso desenvolvimento. Nós vínhamos nos reconhecendo pela espontaneidade. E de repente a espontaneidade, ela entra dentro de um critério chamado sim ou não. Eu não sou contra o sim ou não, de forma nenhuma. Eu só estou te dando um princípio. A partir daí, se você pegar o nosso ego, ele é mais imitativo do que real. Né? Nós aprendemos como é que o outro faz, eu vou lá e faço, porque está dando certo. Depois nós vamos nos perceber enquanto pessoa. Né? E nós criamos o que o Winnicott chama do falso self. É aquele que vem nos socorrer nos momentos que nós precisamos. Só que se ele tomar conta da nossa existência, nós somatizamos. Aí nós já entramos dentro da patologia. Dentro da patologia. Nós entramos dentro da psicose direto. E você percebe assim também, durante os processos terapêuticos, possíveis somatizações do seu paciente quando ele está enfrentando justamente esse... E aí o cara começa a ter dor de cabeça, a pele começa a pipocar, tem problemas de visão, problemas de audição, problemas de movimento, paralisia. Deslocamento. Paralisia. Não é? Deslocamento, não sabe direito. Por exemplo, eu vejo pacientes, dependendo do momento que a gente está trabalhando, ele sai embaixo de uma chuva miserável e vai para o guarda-chuva. É um sintoma muito interessante esse. Tem paciente, por exemplo, que entra num grau de ansiedade tão alto que eu tenho que intensificar as sessões dele. Porque a ansiedade dele vem porque ele tem que descobrir alguma coisa. Né? Quer dizer, nesse momento ele está passando por dentro da crise, né? Por dentro daquilo que ele precisa passar, né? E de uma certa forma sempre evitou. Né? E o autodescobrimento, como eu costumo dizer, a questão do momento em que eu olho para mim e percebo que eu não sou aquela criança pura, maravilhosa, espetacular, entendeu? Que nunca pensou nada de maldade nessa vida, que nunca fez nada, né? Mas eu nunca fui reconhecido a minha extrema bondade. Quando eu saio dessa capa vertiginosa que a gente
pode entrar, eu fico muito confusa, né? E aí o corpo ele vai reagir, porque eu não consigo elaborar isso. Ou seja, o corpo vai estar falando com você, ele vai estar dizendo coisas que as palavras não podem dizer. E não consegue. E a função nossa, muitas vezes, é compreender, né, esse vocabulário. Sim. Né? Esse vocabulário corpóreo, esse vocabulário patológico, corporal, somático. Né? Olha, eu tive um caso do paciente que eu posso até colocar, não estou ferindo nenhuma ética porque ele me permitiu isso, mas eu tive um paciente que ele tinha crises de coluna horrorosas. Coluna. Então ele tinha dores, e ele falava para mim, eu não suporto dor, eu não suporto. E me chamava mais atenção, não suporto do que a dor, tá? Mas a palavra não suporto era uma palavra constante na verbalização dele. E o que ele tinha? Ele tinha uma necessidade imensa, ele tinha 42 ou 43 anos, ele tinha uma necessidade imensa de ter um espaço dele reservado dentro da família, e que ele não conseguia. Porque ele era aquele tipo do pai que ele achava que tudo que era dele era dos filhos. Só que ele não sentia isso, ele colocava isso quase que como um mandato, mas ele não percebia isso. Então ele ficava suportando, ele comprou uma cadeira, só porque é até engraçada a história. Ele fez um canto, ele comprou uma casa nova, né, construiu uma casa de acordo com o que ele julgava. Ele fez um canto para ele na sala e fez um escritório no porão para que ele escrevesse, porque era o sonho dele. E esse canto da sala consistia do quê? De uma cadeira confortável para leitura, com um som que ele colocaria no ouvido para ele ler, quer dizer, era o que ele queria na vida. Mas o canto ficou tão bom que os filhos passaram a usar. Ele chegava em casa e estava sempre preocupado. E ele não se sentia à vontade de dizer para o filho, olha, pode usar, mas quando eu chego, né, desocupa. Ele não tinha essa permissão para ele ser um pai dessa forma. Ele era um pai mais modelo, padrão. Aí o que ele faz? Ele passa então a chegar e ir no porão. Porque no porão ele tinha também um conforto que ele queria, ele precisava desse conforto. E ele falou, eu deixo o resto da casa inteirinha para eles. Né? Eu só quero esses dois espaços para essa brincadeira. E esse outro espaço, quando ele começou a ocupar, os filhos, ele tinha 3. Os filhos também passaram a ocupar o espaço. Por identificação paterna, aquelas coisas que você sabe como é, porque eram adolescentes. E ele não conseguiu o enfrentamento dos filhos. Só que aquilo para ele era uma espécie de uma sobrecarga. Né? Puxa, trabalho, fiz, quero assim, não posso usar. Né? E ele começou a ter essa dor na coluna. Isso foi muito interessante, porque quando ele chegou à conclusão, quando a gente conseguiu identificar que a coluna, o que ela é? Ela é o nosso centro de equilíbrio, né? E que ela só suporta a cabeça e as coisas que são oriundas do momento ali, do pedaço dela. Através disso, eu fui conseguindo fazer com que ele imaginasse o que era o sobrepeso, o peso da vida dele. Quando ele chegou à conclusão que esses filhos pesavam demais, veja bem, pesavam por esse motivo, né? Porque ele perdia o espaço dele. A dor da coluna foi desaparecendo. Ele chegou aqui e falou para mim, olha, eu não sei o que foi, mas desde que eu acabei com a festa deles, a minha coluna melhorou. Então você vê isso, né? Você vê isso acontecer claramente. Isso é tipo que precisa de um terceiro olho para olhar, né? Precisa, para ajudar a pessoa que está lá envelopada, ela não consegue. Não. Que bom isso. Você se olhar e... Então, para mim, psicoterapia, por isso que eu falo de matriz. Né? Outra pessoa, por exemplo, que veio com essa mesma dor na coluna, dor de coluna, que aparentemente é a mesma coisa, você vai ver, não é isso. Ela pode ter aí uma hérnia de disco,
Mas ela pode ter a hérnia de disco e provocar a hérnia de disco nos momentos que ela pode utilizar disso também. Não, exato. As somatizações elas podem aparecer depois de muito tempo em que o psicológico está lá. Ele está trabalhando. Está trabalhando. Então é isso. Tá bom, Rosa, adorei. Gostei muito. Desculpa. Obrigada. Imagina.